Hey Brainstormer, Teacher Joe here. E sabe do que a gente vai falar hoje? De causa e consequência. É isso mesmo que nós vamos falar hoje. E por que nós vamos falar disso? Porque a gente vai aprender a falar isso em inglês. E por que a gente vai aprender a falar isso em inglês? Porque é importante. É importante falar da causa das coisas, da consequência das coisas. E uma causa e uma consequência é a seguinte. Essas pessoas que os nomes estão aparecendo aqui na tela vão ter a consequência de falar inglês super bem, porque todas elas estão no Brainstorm Club. Brainstorm Club é o lugar mais legal da internet pra você aprender inglês e custa só 10 conto no mês. No fim da aula eu vou falar mais disso. Se você quiser, você vai saber no fim da aula, fechou? Então vamos falar de causa e consequência, não é mesmo? Sim, e por que nós vamos falar de causa e consequência? Além de ser importante, porque é um conceito bem ok, que as pessoas fazem ficar super difícil em inglês, quando na verdade não é nem um pouco difícil. Se você usar lógica, é só usar a lógica que o bagulho funciona aqui, ó. Uma maravilha, e tudo é lindo e tudo funciona perfeitamente. Se você quiser saber o nome disso em termos gramaticais, é if clause type 1. Mas eu prefiro causa e consequência, porque faz mais sentido. Então, sem mais delongas, vamos aprender sobre isso, não é mesmo? Cola aqui na lousa, vem cá, vamos aprender esse troço. Então, se liga só. Por que eu falo causa e consequência? Não, mentira, não vem pra lousa não, volta. Volta da lousa. Desculpa. Buzinaram. Desculpa. Então, se liga só. Por que causa e consequência? Se liga só. Vamos pensar aqui logicamente. Vamos usar a cabecinha pra pensar de forma que faça sentido. A gente tem um negócio chamado gravidade, não tem? Sim, é o que acontece que faz as coisas cair, né? O Newton descobriu isso, com a maçã ela caindo na cabeça dele. É mentira, não foi isso que aconteceu, mas tudo bem. Por que eu tô falando do Newton e da maçã caindo na cabeça dele? Porque, se liga só, eu tô aqui com a minha caneta que escreve na minha lousa, e se eu soltar a caneta, se eu abrir a mão, o que vai acontecer? A caneta vai cair, certo? Só que, peraí. Se eu abrir a minha mão agora, quando que a minha caneta vai cair? Ela caía no passado? Ela cai no presente? Ou ela cai no futuro? Peraí, no passado não é, porque senão já teria caído e ela ainda tá aqui. Então, no presente não é, porque o presente é eu abrir a mão e a caneta vai cair depois que eu abrir a mão. Ou seja, a caneta vai cair no futuro. Então, se a gente for pensar, se a gente faz alguma coisa agora, a consequência dessa coisa só vai vir quando? Futuro. Quer ver como é verdade, ó? Caiu. Vou fazer de novo. Caiu. Então agora cola aqui na lousa pra gente entender como isso vai funcionar no inglês. Pra gente entender como isso funciona no inglês, a gente vai primeiro ter que aprender algumas palavras. E por que algumas palavras? Porque a gente tem tipo if é se. Sempre que a gente fala de causa e consequência, a gente coloca um se, né? Se a gente for falar de causa e consequência, a gente vai ter que colocar o se. Nossa, é verdade! Sim, é verdade. Então, além disso... Peraí que você tá muito perto da minha cara. Eu vou dar uma diminuída. O que é isso aqui? É o troço da Fudge. Que da hora. Tá. Ups. Então pronto, agora estamos vendo no ângulo certo. Tava tudo muito perto. Aí você vê minha cara feia, não é legal. Mas enfim, a gente vai precisar usar esse se necessariamente, porque senão a gente não dá essa ideia. Faz parte da forma que a gente se expressa como humano. Não tem nada a ver a língua nisso daí. Pelo menos no português e inglês, no inglês e português, tá? No resto da vida eu já não sei. Mas então, a gente vai precisar usar o se e a gente vai precisar entender que se a gente usa o presente, se a coisa acontece no presente, a consequência só vai vir no futuro. Mas como que vai funcionar o futuro? Então, não tem futuro no inglês, já falei sobre isso nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima. Mas, entretanto, todavia, a gente tem coisas que indicam futuro. Que não é futuro, é presente, mas é futuro porque dá a ideia do futuro. Então, que zona, né? Então, como que isso aí vai funcionar? A gente vai usar o presente, a gente vai usar o futuro e tal, tudo normal. E como que a gente vai usar o futuro? A gente pode ter algumas formas de usar o futuro. A gente pode usar o will e a gente pode usar o to be mais o going mais o to. Tá, beleza. Então, se eu não me engano, do will tem vídeo, eu sei. Acho que do to be going to também, e acho que já tem também vídeo falando da diferença deles.
Se tiver todos esses vídeos, eles vão estar linkados na descrição do vídeo, porque a gente sabe os vídeos que a gente já gravou, a gente não faz a menor ideia. Fazer o quê, não é mesmo? Mas enfim, então a gente vai precisar dessas coisas, a gente vai precisar saber usar o will, a gente vai precisar saber o to be com going to, e usar o to be com going to é igual usar o to be, então é normal, né? Se você não sabe ainda usar o to be, também já tem vídeo falando sobre o to be, eu acho. Tem. Eu lembro que eu demorei, eu fiquei, nossa, eu demorei 6 meses pra fazer um vídeo sobre o to be, que estranho. Mas enfim, como que esse troço como que esse troço vai funcionar? Vamos pegar aqui uma situação X do tipo... Uma coisa que acontece com todo mundo. Se eu comer muito, eu vou engordar. Certo? Acontece com todo mundo. Então, vamos entender como que a gente vai fazer isso. Vou até escrever em português aqui. Joga esse cara aqui pra cima. E eu vou escrever em português. Viva! Tá aí em português, se eu comer muito, eu vou engordar. Legal. Então, como que a gente vai fazer isso no inglês? A gente vai simplesmente fazer a mesma coisa que no português. Nossa, mas é fácil assim, é fácil assim. E por que isso parece tão difícil? Porque as pessoas gostam de fazer tudo parecer mais difícil do que é. Então, como é que isso aí vai ficar em inglês? O se a gente já descobriu que é if, certo? Então, eu vou colocar aqui o if. Aí, a gente tem eu. E tem algum carro tocando uma música ruim muito alta aí. Tá, não, eu consigo ouvir meu pensamento. Então, desculpa, você vai ficar com o barulho mesmo, não tô nem aí. Então, como é que esse troço vai funcionar? If de ser, eu de I, comer como que é? To eat, só que esse comer tá falando de eu fazendo essa ação. Então, ele vai vir sem o to. If I eat. Daí, o muito a gente pode fazer de várias formas. Eu escolhi usar o a lot. If I eat a lot. Se eu comer muito, eu vou engordar. Esse vou aqui, ele não tem nada a ver com deslocamento, concorda? Esse vou aqui tem a ver com a ideia de futuro, certo? A gente não vai necessariamente para algum lugar para engordar, a gente engorda no lugar que a gente tá mesmo, né? Eu, pelo menos, engordo muito quando eu fico em casa e quando eu como muito. Mas, enfim, se eu comer muito, eu vou engordar. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o eu também, I... Daí, eu vou colocar o vou. Quem que vai dar essa ideia pra mim? Eu posso usar, se eu quiser, o will. Se eu quiser, eu vou usar o to be com going to. Só que, qual que é o to be pra I? Am. Então, I am going to. Então, tanto faz, eu posso usar tanto will quanto to be com going to. E aí, a gente tem o resto da frase. Eu vou engordar. Então, a gente tá aqui com o vou, tanto o will quanto o to be com going to dariam essa impressão. E o engordar, a gente vai usar o get com fat. Fat é gordo ou gordura, e o get dá a ideia da mudança, da transição. Já fiz vídeo falando sobre o get, tá aparecendo aqui em cima. Então, a gente tem aqui, if I eat a lot, I will get fat. Ou, if I eat a lot, I'm going to get fat. E tá tudo bem, e é assim que funciona esse troço. Jô, faz diferença se a gente inverter? Se eu falar o I will get fat if I eat a lot? Não, você pode fazer assim, inclusive, se você quiser. Nossa, que simples. Então, é igualzinho o português? É igualzinho o português. E não tem diferença mesmo. Não. Tanto faz se você vai deixar o if na segunda frase, se você vai deixar o if na primeira frase. Não tem ordem certa. Você pode fazer na ordem que você quiser, na ordem que o seu coraçãozinho lindo mandar. E é isso que importa. Vamos dar mais uns exemplos aqui, do tipo... Olha só que exemplo legal. You'll understand better. You will understand better if I give you more examples. Or, entrou o modo em inglês. Ou, you'll understand better if I give you more examples. Você vai entender melhor. Você vai entender melhor se eu te der mais exemplos. Ah, que simples, é assim, é super simples, é super fácil. E se você quiser colocar uma... Peraí que eu tive uma ideia muito maravilhosa. Ups, acabou a lousa. Meu Deus do céu, acabou a lousa inteira. Vamos pra cima, então. Olha só. If you comment with an example sentence, I will be super happy.
If you comment with an example sentence, I'll be super happy. Se você comentar com uma frase de exemplo, eu vou ficar super feliz. E se tiver errado, se você quiser, eu te corrijo. Se você não quiser, fala, teacher, não corrige, por favor, que eu fico com vergonha. E tá tudo bem. Então, é isso que nós temos para a aula de hoje, mas eu prometi falar para você mais sobre o Brainstorm Club. Por quê? E por quê? Por que eu deixo pra falar do Brainstorm Club no fim da aula? Porque eu penso, cara, se você chegou até o fim da aula é porque você realmente quer aprender inglês. Se você realmente quer aprender inglês, o Brainstorm Club pode ser interessante pra você. O que é o Brainstorm Club? Brainstorm Club é um bagulho que eu inventei, é um clube de inglês, que eu inventei porque todo mundo precisa falar inglês e nem todo mundo tem dinheiro pra falar inglês. E para aprender inglês, e é super difícil você conseguir aprender inglês sem um método, sem alguém te falando o que você precisa fazer, e etc, etc, etc. E daí que veio o Brainstorm Club. Brainstorm Club, ele custa R$10 no mês, e lá tem videoaulas de inglês, falando sobre inglês, videoaula mesmo, igual a aula que eu dou para os meus alunos particulares, e só custa R$10 no mês porque eu não quero o seu dinheiro. Esse valor é um valor simbólico, que se você puder pagar eu acho sensacional, porque contribui para o projeto, contribui para mais pessoas conseguirem aprender inglês, e se você não tiver R$10 no mês, você me manda e-mail, no e-mail que está aparecendo aqui embaixo, me contando sua história que eu libero para você, porque realmente não é dinheiro, eu só quero ensinar inglês mesmo. Então, dá uma olhada no Brainstorm Club. Ele tem tudo que você precisa para você aprender inglês, todas as coisas do método que eu inventei e tudo mais, e que super funciona de forma incrível e absurda, porque, meu Deus, eu fico impressionada com um negócio que funciona assim. Mas é isso que nós temos para hoje. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar para quem chegou até o fim. Quem chegou até o fim, comenta pra mim. Teacher, eu não tô a fim de fazer exemplo, não. Se eu tivesse afim, eu faria. Nossa, essa daí é a próxima aula de gramática, hein? Fique esperto que a Type 2, a suposição, que eu gosto de chamar, vai ver logo menos. Se você clicar aqui em cima, você se inscreve no canal. Se você clicar aqui embaixo, você vê o vídeo que o algoritmo do Google acha que você vai gostar. Então é isso que nós temos para hoje. Um beijo e tchau!